Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Disponibilizamos estas mensagens do podcast, tanto em vídeo como áudio, em várias plataformas. E assim você pode assistir a qualquer dia. Mas transmitimos inicialmente, cada dia, e alguns temas especiais em alguns dias da semana. Atualmente, nas terças-feiras, por exemplo, estamos fazendo um passeio pelos livros da Bíblia. Nas sextas-feiras, estamos terminando uma série de mensagens sobre as palavras de Jesus na cruz e depois vamos falar sobre casamento. E agora, aos domingos, começando com esta mensagem de hoje, eu quero tratar do livro de Hebreus. Vai ser um estudo ao longo de vários meses, poucos versículos cada mensagem, onde nós vamos examinar melhor o texto deste livro tão rico e tão importante. Por que o livro de Hebreus? Vários motivos. É um livro super rico. Um livro que apresenta para nós Jesus Cristo em contraste com anjos, em contraste com Moisés, em contraste com profetas, mostrando como ele é superior. Mas também é um livro interessante porque fala muito sobre o Antigo Testamento. Tem várias coisas que vêm do Antigo Testamento, até com mais informações no livro de Hebreus do que no Antigo Testamento. Melquisedeque, por exemplo, é mencionado rapidinho em Gênesis, citado no livro de Salmos, e o livro de Hebreus fala durante basicamente 3 capítulos sobre este homem. E assim aprendemos muito sobre o Antigo Testamento, estudando o livro de Hebreus. Mas não como curso sobre o Antigo Testamento, e sim para mostrar que a nova aliança de Jesus é superior. Vamos ver muita coisa importante e fascinante ao longo do nosso estudo. Mas hoje nós vamos ver só os primeiros 4 versículos de capítulo 1. Deixe-me primeiro mostrar aqui o texto desses 4 versículos e até uma sugestão aqui de como abordar um estudo assim. É sempre interessante, quando você estuda um livro, a observar mais de uma versão. Eu coloquei aqui na tela, só para ter uma noção, 2 versões. NAA, a Nova Almeida Atualizada, e NVI, a Nova Versão Internacional. E assim pode comparar e perceber que o conteúdo é o mesmo, mas às vezes uma maneira um pouquinho diferente de traduzir uma palavra, uma frase, pode esclarecer. E quando você compara 2 ou mais versões e enfrenta uma palavra um pouco difícil em uma, pode ser que a outra use uma palavra mais fácil de compreender. Nem sempre significa que seja melhor, mas às vezes facilita em nosso entendimento. Ao longo do nosso estudo aqui, eu pretendo ficar mais com o texto da NAA, a Nova Almeida Atualizada. Mas se você tem costume de usar outra Bíblia, ou se quiser usar outra só para comparar, pode ficar à vontade nisso. Eu vou ler e comentar e mostrar na tela várias coisas aqui que vêm da NAA. Para facilitar o estudo, eu pretendo fazer perguntas, de vez em quando talvez comentários também, mas para ajudar a aprender como estudar um texto, que muitas vezes na leitura de qualquer texto, né, não somente na Bíblia, mas procurando a compreensão de qualquer leitura, perguntas respondidas ajudam. Então, quando lemos um texto como esse de Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 4, vamos fazer algumas perguntas. Deixe-me primeiro ler o texto aqui, e você pode já estar pensando sobre esta primeira pergunta. Qual ação é destacada nestes versículos? O texto aqui diz: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ok, olhando para esses versículos, primeira questão aqui, qual ação recebe destaque nesses primeiros versículos?
E quando olhamos aqui, podemos ver que a questão de falar é o que ele destaca. Deus falou por meio de profetas. Agora ele falou pelo Filho. É a palavra do Filho que criou o universo e ainda continua nos instruindo hoje. Então, obviamente, o início aqui está frisando a questão de palavra falada. Faz todo sentido quando percebemos que um dos principais propósitos deste livro é de mostrar que a palavra da nova aliança é mais importante do que a palavra da antiga aliança, do Antigo Testamento. Então, a primeira coisa que observamos é essa ação destacada. Agora, a segunda pergunta, a ação de quem é destacada? Ele falou, a palavra é importante, mas a palavra de quem? E nisso, podemos observar que a ênfase está no Filho, em contraste com a palavra de outros. O Filho que falou, o Filho que criou pela sua palavra. Então, nós temos a ação de falar por meio do Filho. E agora que falamos sobre o Filho, quais relações do Filho recebem destaque aqui? E, novamente, nós podemos observar a relação do Filho com vários outros. Primeiro, a relação do Filho com o próprio Pai. Deus falou, agora falou pelo Filho. Então, Jesus é apresentado como o Filho de Deus. Também o Filho em relação a todas as coisas, em relação ao universo que ele fez, o universo que ele criou, o universo. Também observamos o Filho em relação aos anjos, mostrando que ele é superior aos anjos, no versículo 4. E o Filho também em relação aos profetas, outros mensageiros que Deus usava para transmitir a sua palavra. Mas a palavra do Filho pesa mais, porque o Filho é superior a todos esses outros que trazem suas mensagens. Quando estudamos assim, observamos a ênfase e como flui o texto para apoiar um argumento. No caso aqui, a superioridade do Filho e da palavra do Filho, que é exatamente o ponto principal do início do livro, e nós vamos observar, se Deus permitir, ao longo de várias semanas, até meses, vendo poucos versículos cada semana, como isso de fato é ênfase do livro de Hebreus. Então eu convido você a participar dessa jornada pelo livro de Hebreus, onde nós vamos não somente aprender o que o livro diz, mas também algumas coisas de como melhor estudar e compreender a palavra do nosso Senhor. Coisas que ajudam não somente no estudo deste livro, mas de qualquer livro das Escrituras, para compreender melhor o que Deus tem revelado para nós. Agora vamos para as perguntas bíblicas do dia. A pergunta 555. Quem foi o procônsul da Acaia que recusou ouvir a queixa dos judeus contra Paulo em Corinto? Alternativas: A. Sérgio Paulo, B. Pôncio Pilatos, C. Gálio ou D. Cláudio Lísias. A resposta certa, alternativa C. Gálio. Conforme diz Atos 18, versículo 12, quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Mas depois diz no versículo 14 a 16 que Gálio recusou ouvir o caso e expulsou essas pessoas do seu tribunal. Então, a resposta correta, C, Gálio. Agora, a nova pergunta, 556. Qual profeta deu outro nome para Salomão, o filho de Davi? Quando Salomão nasceu, Davi deu este nome para ele, mas ele passou a criança por um profeta que deu outro nome. Alternativas: A. Samuel, B. Natã, C. Isaías ou D. Daniel. A resposta certa, alternativa, eu não vou falar hoje. Eu falo amanhã, no próximo episódio. Deixo você tempo para pesquisar e descobrir a resposta. Jesus Cristo, o eterno Criador do universo e Salvador de pecadores por meio do seu sacrifício, é superior. Superior aos profetas, superior aos anjos, superior, com certeza, a todos nós. Por isso, devemos procurar conhecer Jesus e a sua vontade e nos submeter à vontade de Jesus Cristo.
Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.